Saudações cinéfilas a todos, eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu vou fazer mais uma edição da sessão Literatura e Cinema falando sobre A Mulher na Janela, um livro do A.J. Finn, que foi lançado aqui no Brasil em 2018 pela Arqueiro, com tradução do Marcelo Mendes, e também vou falar a respeito da adaptação que foi dirigida pelo Joe Wright, que agora está disponível na Netflix desde sexta-feira, dia 14 de maio, cuja história fala sobre uma psicóloga que está confinada em sua própria casa devido a um trauma que ela desenvolveu aí em um passado recente. Ela, na verdade, foi diagnosticada com agorafobia e ela observa da janela um crime acontecendo. Para falar sobre o livro e a adaptação para cinema, estou com a minha amiga Paula Ferraz. Boa tarde, Paula, tudo bom? Oi, Alex, obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui mais uma vez falando sobre adaptação, uma coisa que eu amo fazer. E obrigada, vamos lá. Eu que agradeço pelo convite não, por ter aceitado o convite, e vale lembrar que há um tempo a Paula e eu conversamos a respeito do livro e da adaptação de Baseado em Fatos Reais, que o Roman Polanski dirigiu há aproximadamente 3 anos. E agora a gente vai falar sobre mais um suspense. Eu quero começar, Paula, a nossa conversa falando sobre o livro. Eu acho que a gente tem algumas impressões um pouco diferentes pelo que eu percebi pelas nossas avaliações no Scooby, mas quero saber o que você achou do livro, quais os pontos que te prendeu nele. Na verdade, eu dei aquela avaliação meio no calor do momento, de quando você acaba de ler. Eu acho que com o tempo eu até perdi um pouco do que eu tinha achado, sabe? Pensando melhor, assim. Mas, assim, me atraiu ler o livro muito antes de saber até que ia ter adaptação dele, né? Que é até uma situação um pouco diferente da nossa outra conversa, que eu tinha lido o livro porque eu sabia que ia ter uma adaptação. Esse livro eu li antes de saber que teria uma adaptação. E eu adoro esse tipo de livro, né? De suspense, de quem matou. E aí, quando eu me deparei com esse livro, eu escutava muito falar da referência do Hitchcock, do Janela Indiscreta, e isso foi o que mais me chamou a atenção para querer ler. E assim, eu acho que o livro ele tem algumas coisas, eu acho ele bem escrito, eu acho que ele é aquele tipo de turn page que você lê ele rápido porque você quer saber o que aconteceu. Eu acho que essa coisa da referência cinematográfica no livro é muito legal, que é uma coisa que no filme tem bem pinceladamente, assim, ele não se aprofunda nisso, aliás, acho que o filme não se aprofunda em nada, mesmo a gente ainda não tá falando da adaptação em si, mas assim, eu acho que o livro ele tem algumas coisas que são bem interessantes nesse sentido, né, das referências, dos filmes, você descobre muitas das coisas que estão acontecendo conforme os filmes que ela está assistindo, que é uma coisa que no filme é completamente ignorada. E para a gente que é cinéfilo é uma delícia, né? Ter esses filmes clássicos citados, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito boa, assim, do livro. Eu também acho que a personagem principal ela é muito bem construída, o que o filme não faz com nenhum personagem. E é isso, acho que é um livro que ele te envolve, mas eu acho que do meio para o final ele tem alguns problemas sérios assim de desenvolvimento e de como tudo é resolvido, né? E eu acho que isso a gente pode falar um pouco mais para frente de forma mais específica com spoiler, porque eu acho interessante a gente falar disso. Sim. E você, o que você achou? Eu acho inevitável a gente tratar sobre adaptações sem recorrer aos famosos spoilers. Mas a gente sinaliza aqui na conversa, né, no momento que a gente vai falar mais abertamente sobre alguns aspectos surpresas da narrativa, para quem de repente não assistiu ao filme ou leu ao livro também não ficar sabendo de antemão, caso não queira.
O livro, eu concordo com você, principalmente em relação à primeira parte da narrativa, né? Eu acho que o principal mérito dele é o fato de ele não o fato dele não esconder as suas fontes de origem, né? Ele é um filme que tem ali toda uma narrativa hitchcockiana e ele, de certa forma, não esconde essas origens, no sentido de citar ali abertamente os filmes de Hitchcock, até mesmo outros filmes que foram lançados na mesma época, como As Diabólicas, ou outros filmes do Clouseau, que também era um diretor muito afeito a narrativas de mistério. A gente vai percebendo também o aspecto psicológico da história, é muito inspirado também em Baby de Rosemary, do Roman Polanski, um outro diretor notório aí pelos filmes de mistério que ele fez, né? Somente no início da carreira, que tem vai chegar um momento da história em que a personagem vai afirmar coisas em que ninguém ao redor dela acredita. É um aspecto que acontece, né, no Baby de Rosemary, quando ela percebe que tem uma conspiração ao redor dela, ela identifica ali que ninguém está exatamente do lado dela, na verdade parece que todos estão contra ela, né? E eu acho que esse é o principal mérito, né, do romance do A.J. Flynn, que é muito claro quais foram as suas fontes de origem, e ele joga isso nas páginas do livro assim, de maneira muito explícita e também muito honesta, porque a gente tem, né, muitos diretores, aliás, diretores não, no caso que a gente não está falando ainda do filme, mas a gente tem muitos autores de mistério, né, que claramente estão se inspirando ali em outros autores, em outros trabalhos cinematográficos, mas parece que eles se negam parece que eles negam essas origens porque eles querem acreditar que estão fazendo algo realmente original, e aqui é uma coisa que as referências elas aparecem logo do início, né? E acho legal também esse aspecto, a gente conseguir relembrar, principalmente os filmes de Hitchcock, quando ela está ali revendo o Festim Diabólico pela enésima vez, ela também cita, claro, Janela Indiscreta, né? E aí vamos percebendo como a ficção vai entrando na vida dela quando ela se vê justamente um mistério. Eu estou aqui com o livro, eu devia até ter marcado antes da nossa conversa o que eu quis dizer, assim, dessa parte das falas, né? Porque às vezes ela está assistindo um filme, aí tem as falas do filme, né? E aí aquilo faz ela ter um clique sobre alguma coisa que aconteceu, sabe? Eu acho isso bem legal. É que agora vai ser complicado a gente achar isso aqui, mas eu acho que isso é uma coisa bem interessante que tem e que no filme não tem, e eu não sei se faria sentido ter também, né? Por ser outra linguagem e tal. Mas enfim. É, e sobre a adaptação, o que você acha? Assim, vamos já para esse assunto, porque eu acho que é o mais interessante, né? Por exemplo, eu quando descobri que ia ser adaptada, eu fiquei super empolgada, e eu fui olhar quem ia ser, eu falei, nossa, que elenco incrível, né? Vai ser maravilhoso e tal. Ainda pensei, eu acho que assim, muito da coisa dessa empolgação, né, da adaptação foi por causa do elenco e por causa de outros dois filmes que foram um sucesso, né? Que é A Garota do Trem e A Garota Exemplar, que foram adaptados desse tipo de romance e que parece o pessoal ficou empolgado, assim, né? O que você acha? Você acha que foi isso? Antes eu queria relatar que quando o livro chegou ao Brasil, acho que foi no mês de março de 2018, eu fiquei curiosíssimo, né? Você percebe na própria arte da capa, né, que é uma coisa meio Saul Bass, né, que era aquele ilustrador dos créditos do Hitchcock. Então você tem essa coisa das linhas, né, dessa quebra de sincronia, né? E aí, acho que só no fim de 2019 que eu fui saber sobre a adaptação.
E acho engraçado eu ter descoberto assim tanto tempo depois, porque me parece que esse é até mesmo um livro meio feito a toque de caixa, no sentido de que assim que ele foi lançado, ele vendeu lá, acho que nos Estados Unidos vendeu mais de 1 milhão de cópias. Aí imediatamente a Fox comprou os direitos de adaptação. Em 2019 já estava filmando, né? Mas eu só fui saber em relação da adaptação um pouco depois. Agora, sobre o filme em si, eu também tinha muitas expectativas, porque é meio difícil, né, não criar por conta de todos os nomes envolvidos, né? Você tem o Joe Wright, que já tinha provado que era um bom diretor em termos de adaptação. Ele já tinha feito O Desejo de Reparação, né, que é baseado no Ian McEwan, que falavam até então que tinha feito um romance que era inadaptável, né, o Reparação. Ele já tinha adaptado outros livros também, né, como Ana Karenina, que eu já não gosto tanto. Mas ele é um diretor que, embora ele seja versátil, porque além desses dramas de época como Orgulho e Preconceito, outra adaptação também, né, da Jane Austen, e ele também tinha feito uma versão de Peter Pan, ele também fez O Destino de uma Nação, né, que até foi indicado ao Oscar. Então ele é um diretor que, embora versátil, ele não tinha necessariamente trabalhado ali com o thriller durante a carreira dele. Existe o Hannah, mas ele não é necessariamente um filme de suspense, ele é mais um filme de ação ali, com algumas intervenções do thriller. E eu acho que isso pesa contra o filme, né? Ele não ter tido previamente uma experiência no gênero, porque para mim o principal defeito dele como diretor é que, ao contrário do autor, o A.J. Finn, ele parece que rejeita, né, as referências do autor na hora de fazer o filme. Ele poderia facilmente fazer um filme abertamente Hitchcockiano, né, assumindo abertamente essas referências, né? Muitos diretores fizeram e fazem isso até hoje e obtendo bons resultados, né? Então, mas eu acho que, como na direção, ele tem referências Hitchcockianas. Eu não acho que ele não tenha. Principalmente esteticamente, sabe? Aquela coisa meio cute, aquelas luzes, aquele quarto vermelho, aquelas coisas que às vezes o carro na sala, sabe? Na hora que ela vai lembrar. Eu acho que tem algumas coisas que são até meio datadas, assim, que ele tenta fazer algumas referências, não talvez ao cinema clássico, mas a um cinema mais anos 70, sabe? Uma coisa mais. Só que eu acho que o grande problema do filme é o roteiro. Eu não acho que seja a direção, entendeu? Talvez isso que você tenha acabado de falar, que eu não sabia, que ele foi feito tão rápido, tenha prejudicado, né? Talvez o roteiro ele não tenha amadurecido o suficiente até ele ser filmado. Porque tem muito buraco de roteiro. Inclusive, eu adoraria que alguém que não leu o livro tivesse assistido o filme conversasse com a gente, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa que, para mim, fez sentido porque eu tinha lido o livro. Então, algumas lacunas do filme foram preenchidas pelo livro, entendeu? Algumas coisas muito importantes, inclusive, assim, muito importantes mesmo para a narrativa da história. E que no filme não existe, sabe? A gente pode citar, por exemplo, a importância da claraboia, né, que no final a gente vai saber e que tem um significado importante para ela, né, que era um lugar que ela não ia. No livro eles explicam que era um lugar que era para ela ter feito várias coisas e tal, e ela não fez porque fazia parte da agorafobia dela. Subir lá ela não conseguia subir, e aquilo vai mofando, vai tendo vários problemas, e que no final a gente vê o que acontece, né? Outra coisa importante que eu acho que tem no livro e que não tem no filme é o próprio motivo da agorafobia dela, porque ele explica uma parte pequena do que aconteceu e não um todo, né? Que foi muito pior do que o livro, do que o filme mostra, né? Dela, do que aconteceu, assim, dela ter ficado vários dias naquele lugar e tal. Então, eu não sei se aí eu já posso fazer spoiler ou não. Melhor não, né, Alex? Eu acho que em relação à adaptação, vale dizer que ela foi feita pelo Tracy Letts, que é um renomadíssimo dramaturgo, e
ele, por exemplo, é o responsável pelas peças que William Franklin depois adaptou, né, com o Killer Joe e o Possuídos. A impressão que eu tenho, aí já não dá para saber também se é uma falha de adaptação, porque se tornou notório, né, em janeiro desse ano, de que o filme atravessou uma série de problemas, né, de bastidores. Tanto que a consequência disso foi, inclusive, a própria Fox, que produziu o filme, ter desistido da distribuição e vendido os direitos para a Netflix. E também vale dizer, dentro disso também, né, dessa mudança de distribuição, teve o fato também de que algumas cenas foram refilmadas por um outro diretor, o Donald Gilroy, e sem ali o batismo, né, do próprio Joe Wright. Então não dá para saber exatamente, conseguir apontar com precisão exatamente qual foi a origem aqui do que deu errado, se foi mesmo uma falha da adaptação ou se foi uma direção que não agradou o estúdio e aí submeteu a coisa para um teste de audiência que não deu certo e aí, ao invés de aplicar melhoras, na verdade piorou as coisas. Eu acho que eu concordo com os seus apontamentos e eu acho que tudo isso é também uma consequência dessa sensação que nós, como leitores do livro, temos de... Isso é natural, né, com qualquer adaptação, que é esse sentimento de que tudo acontece de maneira muito veloz, né? A gente não tem ali... A gente não consegue respirar junto com os personagens, né? E vale dizer que essa é uma adaptação que abriu mão de muitas coisas, né? Tem personagens que existem no livro que aqui não sequer são citados, né? Ela tem, por exemplo, uma amiga, né, que ela revê uma vez por semana, inclusive que era uma fisioterapeuta, né, a amiga dela, né? É uma fisioterapeuta que vai na casa dela toda semana e que ajuda muito a gente, é como se a fisioterapeuta dela fosse um pouco do leitor, assim, sabe? Que conversa com ela. Eu acho isso legal nessa personagem. Exatamente. E é uma personagem que não existe aqui. E outros também, né, secundários, que são uma constante ali no livro, eles aparecem aqui quase como pontas de luxo, né, interpretado por grandes atores, como a Julianne Moore, a Jennifer Jason Leigh. O Gary Oldman, ele tem mais destaque ali, mas talvez até seja por um agrado do próprio Joe Wright, porque no filme anterior o Gary Oldman conseguiu ali um Oscar, né, que foi O Destino de uma Nação. E tem uma coisa no filme que eu fiquei pensando, que, é isso que eu estou te falando, eu adoraria que quem não leu conversasse com a gente, que a personagem da esposa que aparece, ela some, né? Tipo, ela não é explicada no livro quem é ela, se ela era mesmo a esposa, não era, quem era ela, onde ela estava, sabe? Quando aconteceram as coisas. Então, tipo, são alguns buracos que eu acho que sim, é um erro forte de adaptação e de roteiro, sabe? Eu acho que talvez tenha sido isso, eles estavam tão apegados ao livro que esqueceram do filme, sabe? E aí o filme virou essa tragédia que ele sabe? Eu achei assim, eu até fiquei pensando, né, que daí a gente ia ter essa conversa e tal, que a minha conclusão, assim, que eu não vou precipitar agora, assim, mas eu acho que tem o filme, ele é divertido, ele é um filme que se você assistisse no Supercine, assim, no domingo à noite, sabe, sem pretensão nenhuma, tipo, legal, ótimo, mas, gente, um filme com esse elenco, com esse diretor, com os milhões que devem ter sido gastos, sabe, para ser um filme de Supercine, aí você fala, gente, que horror, né, que barco afundado. Mas eu acho que tipo, se você levar como um passatempo, uma coisa que você vai assistir, aí, quando acabar, acabou e pronto, tudo bem. Mas eu acho que a grande polêmica em cima dele é o estúdio ter feito tudo que fez, contratado todo mundo que contratou, todo mundo achando que ia rolar Oscar, né? Que era um filme... E que não, foi uma tragédia, né, para todo mundo, assim, inclusive acho que a Amy Adams precisa urgente mudar de agente, porque, gente, essa mulher não está acertando nada, né?
Eu acho que Eu acho a Amy Adams começou a ver aqueles memes da internet, né, de que agora ela é o novo Leonardo DiCaprio, né? Ela tá precisando agora de um Oscar, né, para consolidar a carreira de fato. Eu acho que ela tá agarrando esses papéis assim que parece gritar que era o Oscar. E assim, embora seja um filme de suspense, você tendo uma personagem como a Ana, né, que é uma agorafóbica, aí você imagina, nossa, é um material aqui que tem realmente um potencial dramático sim. para eu trabalhar uma personagem que possa me render muitos louros, né? E assim aconteceu com o Não, filme, e ela tinha feito, ela que fez Objetos Cortantes, né? sim, que é sensacional. Então, que é sensacional, que é a adaptação de um livro incrível da Gillian Flynn, né, da mesma autora do Garota Exemplar, e que é uma personagem super problemática também, e que ela faz muito bem, né? Essa série da HBO, acho que é uma das grandes séries dos últimos tempos. E aí ela pega e faz esse filme, gente, que eu acho que ninguém conseguia imaginar que ia ser tão horrível assim, né? Eu acho que esse foi o grande problema. Ninguém viu todos os problemas que tem no livro, que eles acabaram passando para o filme ou não passaram para o filme e que acabou dando tudo errado. Mas tem uma coisa que daí é um mega spoiler, que daí você me fala quando eu posso falar. Acho que nesse ponto, pessoal, a gente vai começar a falar mais abertamente sobre detalhes aí da revelação final do filme, né? Então, quem não Tá, assistiu. mas começa você então, que daí eu vou falar minha opinião. Antes de falar de aspectos mais de falar sobre aspectos que revelam muito sobre a surpresa do filme, eu só queria pontuar que eu falo da direção do Joe Wright, não, de não ser exatamente Hitchcockiana, porque embora ele tenha ali um certo esmero visual, né, com todos esses takes que você citou como exemplo, eles também explora pouquíssimo essa questão, né, do voyeurismo. Você não vê muita personagem espiando a vizinhança. O filme, ele, assim como no livro, ele até pontua a passagem dos dias durante uma semana, mas isso no livro existe mais como recurso para compreender também, né, o peso da passagem do tempo, né, de uma mulher que não tem muito o que fazer dentro da própria casa e que o principal entretenimento acaba sendo espionar, né, a vizinhança. E esse é um aspecto que, por exemplo, quase não existe no filme. Ela só passa mesmo a observar quando nota que tem alguma coisa muito estranha ali com os vizinhos que acabaram de se mudar. Mas eu acho que o aspecto que você quer tratar agora é mais sobre quem cometeu o crime, né? Mas eu acho que assim, isso que você falou é muito interessante e ele não tem suspense o filme também, né? Ele não tem nenhum clima de suspense. Ele só vai acontecendo e ok, você vai acompanhando aquilo ali. Mas assim, não tem. Aí tem aqueles offs do marido e da filha que tipo são colocados lá do nada também, né? Que eu acho que quem não leu fica totalmente perdido. Então aquilo lá é muito jogado, né? É uma situação muito jogada. Você nem, eu acho que nem dá para entender que é o marido e o filho. Acho que a filha, acho que lá pela segunda vez que aquele off aparece é que dá um clique de que é aquilo que está acontecendo. Então acho que o filme tem essa coisa de jogar tudo, sabe? Ele vai jogando, jogando e não tem uma linha narrativa de suspense ou de voyeurismo, que seria muito mais interessante, porque no livro ela fala de todos os vizinhos, né, da praça, não fala só deles. Então, eu acho que é isso, é um desenvolvimento muito pobre que tem. Mas, agora voltando, indo mais para o ponto, quem não quiser saber spoiler, que eu acho interessante a gente falar, que eu acho que o que tem diferente nesse livro para a Garota do Trem, para a Garota Exemplar e de outros livros legais que foram adaptados, é que aí é um problema do livro mesmo, que eu acho que o filme até tenta resolver um pouco, mas não consegue. Mas no livro, quem descobre quem matou e o que aconteceu foi o próprio assassino, na verdade, não é que descobre, mas o próprio assassino que vai lá e conta para ela o que aconteceu, não é ela que vai. Então, isso é um grande problema, sabe? Porque você acompanha uma personagem principal que está acontecendo um monte de coisa, que está seguindo
pistas para tentar descobrir se ela é louca ou não, se ela viu aquilo, aquele assassinato ou não, que ela pede ajuda a um monte de gente, um monte de coisa e tudo, e no final não é ela que soluciona nada, é o próprio assassino que entra na casa dela e fala, oi, sou eu que fiz tudo isso, lá, te peguei, né? E isso é ridículo, tipo, meu, é muito fazer você de bobo, assim, sabe? E no filme isso acontece também, de uma forma até um pouco mais pobre, porque no livro ela tem os chats que ela conversa, né? E uma dessas conversas do chat é com o assassino, né? Então, isso é um pouco mais rico e tal. Agora, no filme nem tem essas conversas no chat. Então, o cara só fala que foi lá, ficou lá e que sou eu, né? Te peguei. Então, isso é péssimo, assim, é péssimo. É muito ruim. O que você acha? Você tinha pensado nisso? O livro ele tem para mim duas deficiências extremamente graves que me faz não gostar dele. Eu gosto do desenvolvimento inicial do mistério, mas tem duas coisas que não me fazem gostar do livro como um todo e que, de certa forma, também comprometem muito a adaptação para cinema. O primeiro aspecto é o fato do marido e da filha da Ana, porque no livro é um pouco mais contextualizada a questão, né, de que, enfim, desde que a personagem se tornou agorafóbica, ela meio que tá no divórcio com o próprio marido e ele tá vivendo em outro lugar com a filha deles. Só que eu vou admitir para você que na leitura já deu para perceber o que estava acontecendo ali. De que... Não, total. É, isso eu peguei no comecinho, assim, eu falei, eles não estão lá, não. E no filme, assim, tem umas conversas, essas conversas acontecem por ligações telefônicas, eu acho que somente 2 ou 3, e assim, é muito mal roteirizado ali, né, a coisa como se dá. E não são conversas que de fato conseguem contextualizar e também deixar aquela emoção necessária para você compreender o trauma que essa personagem enfrentou e também a tristeza dela de estar distante do próprio marido e também da própria filha. Aí o outro problema é justamente essa questão da revelação do assassino. E no filme e no livro me deu muita raiva porque existe, né, um diálogo entre a Ana e o tal assassino antes que de fato ele assuma a autoria, né, dos crimes que cometeu, porque existe mais de um crime, na verdade, né, que ele comete, só que um outro é meio que apenas citado. Mas eu lembro que no livro ele fala, né, aconteceu esse atrito, daí meu pai, como tentou me defender, ele acabou fazendo isso. Ele explica exatamente o que aconteceu, só que meio que omitindo uma informação muito importante, que na verdade ele foi o autor de todo o crime que a Ana testemunhou pela janela. Só que a personagem, ao invés dela tomar alguma atitude no sentido de comunicar isso para as autoridades como uma segurança para ela própria, ela simplesmente decide reproduzir um filme de Hitchcock no computador até pegar no sono. Você lembra? Nossa, eu não lembro disso. Eles têm essa conversa. Ele fala, ela é minha mãe biológica, ela estava indo direto no apartamento que eu estou vivendo com meu pai, e aí a situação explodiu e para me defender, ele acabou matando ela acidentalmente. E ela fala, e ela fala, o que podemos fazer e tal? Eu falo, eu vou ter uma conversa com meu pai para ele se entregar e tudo mais. E ela fica no apartamento dela aguardando que isso se resolva. É verdade. Ela produz um filme e dorme. Eu falei, meu, como assim, sabe? E ela é uma psicóloga. Eu sei que psicólogos não estão, enfim, isentos de cometer absurdos, né, em relação a juízo de valor, mas... Ela é psiquiatra, eu acho, não é psiquiatra? Mas, não, esse final é muito broxante, assim, é muito, muito, muito ridículo. Tipo, você fala, meu, eu não acredito que eu tô lendo isso, sabe? Tipo, e no filme, eles são mais ágeis, né? Não tem essa coisa do menino ir falar que é o pai, né? Já é ele logo que vai lá e fala que ele que fez.
E tem o vizinho dela, né, que mora o inquilino dela que mora no porão, que é quem começa a contar para ela o que aconteceu, e que no livro não é ele. No livro o personagem meio que desaparece, assim. Então assim, eu acho que é muito triste, né? Tudo isso com esse elenco ter sido jogado fora, assim. É até meio ruim, né? A gente está falando com seus espectadores aqui, com seus seguidores, e a gente está falando de uma coisa que, tipo, é meio meu. Se você quiser pular, pode pular, né? Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Mas eu acho que esse exercício de você ler e depois assistir é um exercício. E ver filme ruim, você aprende muita coisa também, né? Com filme ruim. Então, eu acho que é legal a gente ver. No final, até mandei, quando eu terminei de assistir o filme, né? Você já tinha assistido, eu vi depois. Eu falei, nossa, até que eu gostei, é muito trash, porque é isso, é muito trash, né? Não tem outra explicação, assim. O problema é que ele não se leva a sério como um filme trash, porque se ele tivesse levado a sério como um filme trash, ia ser muito mais legal, né? Exatamente. Ele podia ter entrado nessa vibe e ter feito uma coisa assim, mas ele não faz, ele se leva a sério demais, né? Uhum. Mas eu acho que é isso. É esperar, né, que de certa forma isso não comprometa um bom andamento que a gente estava tendo de boas adaptações, né, de livros de mistério para o cinema. Eu ainda não, eu admito que eu acabei não fazendo uma pesquisa a respeito para saber se teremos outros, né, em breve que sejam. Vamos ter, com certeza. Teremos, mas dá uma. Talvez não com um elenco desse. Até eu conversando com você nesses dias, onde anda a Gillian Flynn, né? Que ela não publicou mais nenhum livro. E saudade de ver uma adaptação. Não, e ela é a mais maravilhosa. E eu acho que se você pegar a adaptação dos 3 livros dela, né? São adaptações perfeitas. Eu acho que, inclusive, se você quiser me convidar para a gente fazer um vídeo sobre isso, porque os 2 que a gente fez foram adaptações bem ruins. Não deram muito certo, né? Esse e o do Polanski. Mas a Gillian Flynn tem 3 livros, né? O Garota Exemplar, o Objetos Cortantes e o... Como é que é? O Escuro? Como é que é? Objetos Cortantes e Lugares Escuros. Lugares Escuros. O Lugares Escuros é um pouco mais fraco, mas eu acho que também é bom, assim, ele é uma adaptação boa. Então, eu acho que fazer esse exercício com esses livros, esses 3 livros, né? Assistir os 2 filmes, o Lugares Escuros, Garota Exemplar e a série Objetos Cortantes, você vai ver, né, que existem bons exemplos disso. E a Gillian Flynn parece que agora ela só está fazendo roteiro, né? Ela não está escrevendo. Espero que ela volte a escrever em breve um romance novo, porque ela é incrível. Ela tem também um conto que foi publicado, chegou a ser publicado também no Brasil, que é o Garoto, é isso o título? Já me esqueci o título desse conto dela. Mas é uma coisa assim de 100 páginas muito espaçadas e acho que não tem uma chance de ser adaptado como um longa-metragem. Até porque eu lembro que muitos criticaram na época em relação a Objetos Cortantes, que como um livro de 250 páginas pode render uma minissérie em tantas partes, e deu super certo. Né? Deu super certo, é. E é uma adaptação perfeita, né? Ele não muda praticamente nada do livro, só o final um pouquinho, né? Mas tem outro livro que eu gosto muito, que as pessoas tiram um pouco de sarro, não sei se você leu, Caixa de Pássaros. Eu amei esse livro, eu devorei o livro em um final de semana, em 3 dias. E a Netflix lançou o filme com a Sandra Bullock, né? Ninguém gostou muito do filme, eu gostei. Eu tô até... Gostaria até de ver a continuação. Eu não li o livro, mas assisti ao filme, eu gosto dele. Eu gosto da história, né? De deixar em relação... a nos deixar nos escuro em relação às razões, né, daqueles fenômenos que a gente... Agora imagina isso num livro, né? Porque daí o livro você imagina absolutamente tudo. Assim, eu li em 2 noites, assim, de madrugada, eu queria muito terminar e tal. Eu amei o livro. E é a continuação, né? O Mallory, só que eu ainda não li. Mas eu gosto muito disso. Agora eu tô até lendo um que foi você que me falou, né? Que é o 9 Estranhos, que vai ter a série. 9 Estranhos? 9 Estranhos, que vai ter a série com a
com a sua musa inspiradora. Então eu gosto disso, sabe? Eu acho que vale muito a pena fazer esse exercício de linguagem, sabe? Eu acho que é um exercício muito mais interessante do que um curso de cinema, porque eu gosto muito justamente para exercitar em relação às minhas perspectivas, principalmente ali em relação a narrativas. Eu gosto muito dessa coisa de agarrar um livro ali que eu fico sabendo que vai ter uma adaptação cinematográfica. E A Mulher na Janela eu li exatamente uma semana de estrear o filme na Netflix. Eu já fiz isso com outras adaptações e também estou priorizando outros livros na minha fila. Mas, Paula, obrigado pela participação. Eu vou caçar depois algum livro de mistério que vai ter uma adaptação e a gente conversa para preparar uma E a nova gente já começa a ler. adaptação, a gente grava mais uma conversa, então. Ou a gente faz com Tá alguém bom. do Flame. Eu vou ler o Vamos. Lugares Escuros, que é o que falta para mim, dos 4 que ela publicou. Nossa, eu li faz muito tempo, eu precisaria reler ou dar uma... porque eu não lembro mais de muita coisa. Mas qualquer coisa a gente relembra na conversa, porque Garota Exemplar também faz muito tempo que eu li e assisti ao filme. Bom, mas obrigada pelo convite, adorei. Pode contar comigo, ler e assistir é comigo mesmo. E vamos só me convidar que eu estou aqui. Um beijo, obrigado, Paulo. Tchau a todo mundo. Beijo, obrigada.